A Constituição Federal é clara em dizer que o salário mínimo do trabalhador deve ser suficiente para pagar e atender necessidades básicas como moradia, alimentação e educação. Segundo o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, para que a Constituição fosse atendida, o salário mínimo deveria ser quase R$ 4.000. Metade dos brasileiros tem renda menor que um salário mínimo. Foi o que apontou um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A diferença no bolso dos brasileiros é de 15%. Esse dado foi divulgado em novembro do ano passado. E este ano, o mesmo levantamento ainda não foi feito. Mas se já é difícil viver com um salário mínimo, imagina com menos de 15% dele. É difícil, certo? É difícil viver com menos de um salário mínimo aqui no Brasil. Tenho 3 salários, vivo sufocado, aposentado com 3 salários, não dá para comer direito. Não é isso que a pessoa quer ganhar, né? Menos de um salário mínimo. Mas já que ganha um salário mínimo, vai se virando, né? Além disso, o Instituto também mostrou que o rendimento daqueles que recebem mais dinheiro é 360 vezes superior aos que vivem com menos de um salário mínimo. Isso acontece em primazia porque nós vivemos em uma sociedade desigual. Desigual economicamente e socialmente. Ou seja, pequenas pessoas, elas controlam o capital do país, enquanto a maioria da população, mais de 98% da população, concentra uma renda muito baixa. Por isso que existe esse Instituto do Salário Mínimo no Estado brasileiro e em outros também, que é para tentar acabar ou pelo menos diminuir com essa desigualdade social e econômica. Apesar de, na prática, existir tanta desigualdade social, a Constituição Federal é clara em dizer que o salário mínimo do trabalhador deve atender não só às suas próprias necessidades básicas, como também às necessidades da sua família. Então vejamos o que a Constituição considera como necessidades básicas: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Devido à quantidade de custos que as pessoas têm para a sobrevivência, aluguel, alimentação, é tudo muito caro, fica difícil ter um lazer com um recurso tão baixo. As coisas no mercado estão assim cada dia mais caras, não tem como ser essencial, não atende. Além disso, o texto também prevê que esse salário deve ser reajustado periodicamente. No Brasil, são utilizados alguns índices econômicos para haver esse reajuste. Por exemplo, o INPC e a variação do PIB do ano anterior, que é definido mesmo em janeiro, quando fecha todo o levantamento do PIB do ano anterior e aí consegue identificar quanto que vai ser necessário, qual que vai ser fixado para o salário mínimo das necessidades básicas do ano corrente. E isso também é uma forma de evitar com que as empresas e os empresários eles fixem salários menores do que o devido. Então é uma forma de garantia também para o trabalhador. E por falar em reajuste, se o Estado fizesse valer o que está na Constituição, o salário do mês de junho do ano passado, que é a data do último levantamento, deveria ser de R$ 3.727,19, que é 4 vezes maior que o salário mínimo atual. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No levantamento da DIEESE, a família é composta por 2 adultos e 2 crianças, que teoricamente consumiriam por 2 adultos. A Constituição, ela estipula alguns mandamentos que são utópicos, que são formas de tentar garantir ou de reconhecer direitos para a população, para a sociedade. Mas não é porque está lá que será garantido. Nós buscamos essas garantias justamente por estar expresso na Constituição, mas que nem sempre tem efetivação. Não tem efetivação por alguns motivos. Um deles é que o próprio Estado brasileiro, às vezes, não tem suporte econômico, financeiro para garantir esses direitos. Utópico ou não, o texto constitucional tem validade jurídica. Além disso, também é a lei superior de um país que se diz democrático. Você fica com a segunda parte da entrevista desta edição.
Olha, nós hoje estamos conversando com o psicólogo Juliel Modesto, ele é um especialista no comportamento humano e estamos avaliando essa questão do táxi, do Uber, do Califado 99, que está ainda deixando muitas lacunas, apesar de ter agora uma legislação federal autorizando o serviço. Tem gente achando que já pode sair pegando o carro aí e meter bronca, mas tem que ter regulamentação municipal e fiscalização submissa ao município, não é isso? Tem que ter, e a maioria dos municípios ainda não regulamentou. Eles estão funcionando e é um transporte alternativo e irregular. Até o momento não é, como a gente viu aqui, o próprio táxi, né, em muitos municípios tem uma defasagem, tanto na legislação quanto na oferta do serviço. A gente traz um novo modelo sem que ele esteja regulamentado. Isso em é São arriscado. Paulo, até o prefeito anterior, o Haddad, criou lá mais uma coisa, era um táxi preto lá que o camarada fazia o que queria, saiu uma brigalhada danada, um carro quebrando o carro do outro, passageiro dentro do carro, vendo esse circo armado. Me faz lembrar aquela história do mosquito, lembra, doutor Juliel? Mosquito é federal, estadual, municipal e ninguém combatia o mosquito. Está aí, ó, está tudo perdido com o mosquito, transmitindo um monte de doença. Fica uma indecisão, um negócio difícil do Brasil de ser resolvido. Exatamente. A própria legislação sobre trânsito e sobre mobilidade urbana é recortada, né? Nós temos um Código de Trânsito que é de 97, nós temos um Estatuto da Cidade. Aliás, que é relatado 2001. até por um Vale Paraibano, que foi o Ari Cara. Ari Cara, exatamente. Quando era deputado federal, ele foi o relator da matéria. Foi o relator. Em 97 a gente tem um novo código para sair, né? PL 8085 de 2014, ele já está na segunda versão do relatório provisório, ele deve sair esse ano. Vai substituir o código? Vai substituir. O CTB? O CTB. Substitui e ele mantém ainda um descolamento das outras políticas. Ele não dialoga com o Estatuto da Cidade, não dialoga com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e aí a gente vê uma alteração da Política Nacional de Mobilidade Urbana para tentar dar conta desse modelo disruptivo de economia compartilhada, né, no serviço público de transporte individual, né, particular, e não está recortado. A gente ainda não tem uma solução para as demandas, porque a política não é única, né? A gente fala em Código de Trânsito, Estatuto da Cidade e Política Nacional de Mobilidade Urbana de maneira recortada. Que loucura, né? Quanta confusão. E o código que está em vigor ainda, né, esse que foi relatado pelo Ari Cara, também levou anos para ser aprovado. Sim. Aí depois que aprova, vem outra legislação por cima, já confundindo tudo. Esse que o Ari relatou tinha por filosofia a proteção da vida, acima de tudo. Isso. Mas aí a gente vê um monte de barbaridades acontecendo e verifica que a legislação pouco protege a vida também. Faltou no Código de Trânsito a dimensão da participação popular, do controle social da política pública. Isso a gente não vê no Código de Trânsito. Ele nasce como um código, né, um conjunto de normas a serem seguidas. Ele não nasce como uma política. A política de trânsito vai ser estabelecida por uma resolução do CONTRAN. Em 2004, uma resolução construída coletivamente, né, na sua dimensão democrática mesmo, de mobilizar a sociedade para discutir que espírito é esse que anima um código de trânsito e que é substituída em 2014 por uma política de trânsito feita em gabinete, por algumas cabeças, alguns especialistas. Então a gente tem um retrocesso também na política pública de trânsito, né, que teríamos a oportunidade agora, nesse PL 8085 de 2014, de fazer a revisão, e não fizemos. Esse PL, que é de 2014, eu estou dizendo que agora, em 2018, provavelmente entra em vigor, ele é muito mais rápido do que o código anterior, que foi amplamente debatido com a sociedade. Esse não teve debate, esse ele corre numa comissão especial. Então a gente reúne as principais mesas, as principais comissões para discutir a temática e faz um código todo recortado. Ele remenda os recortes que vinham sendo feitos. Que loucura. Agora, é bom a gente deixar claro aqui essa questão de Uber de 99, que a legislação saiu até na Voz do Brasil. O Congresso aprovou e tal, parará. Mas é capenga, ela depende da aprovação do município. Quer dizer, quem está nesse ritmo aí de usar o aplicativo não está absolutamente seguro de nada, a não ser que o município regulamente. Exato. E eu tenho a impressão que no tempo a profissão de taxista
tende a acabar, né? Porque as vantagens oferecidas pelos Ubers são enormes, tanto no preço, né? Quanto também na presteza do atendimento. E há uma precarização na relação de trabalho, né? Quem trabalha para Uber, para Cabify, para 99, trabalha sim para essas empresas. Há uma relação de trabalho. Isso daí não é uma economia compartilhada como o aplicativo de carona, o BlaBlaCar, que também surge na França. Esse aplicativo, quem dirige o próprio carro, que já vai fazer um deslocamento, que já tem um trajeto, ele oferece carona para quem estiver passando por ali, né? Faz até pequenos desvios, mas é o carro particular, a pessoa que já vai fazer o seu deslocamento, ela oferece carona. Isso sim é economia compartilhada. Esses aplicativos do transporte público particular é um serviço público e que não é apenas mediado, ele não faz a relação pessoa a pessoa, né, mediada por um aplicativo de celular. Ele é um serviço oferecido por uma empresa que, na sua relação com quem dirige, tem uma precarização do trabalho. Outra loucura, né? O cara não precisa ser dono do carro. Então, pode fazer um monte de besteira por aí afora, né? Deixa a pessoa numa tremenda insegurança. Isso. Doutor Juliel Modesto, obrigado pela vinda, deixando clara essa questão que não está definida, hein? A lei federal disciplina a criação da plataforma, mas remete aos municípios e ao Estado funções de fiscalização e, inclusive, controle, né, desses veículos que são empregados. Obrigado mais uma vez. Sempre às ordens. Nessa edição você viu, cai bastante o número de pessoas cadastradas no Hemonúcleo de Taubaté para doação de medula óssea. Nós fizemos uma viagem no parque mais antigo do estado de São Paulo. E você viu também as razões que estão fazendo muitas pessoas dormirem pouco. E estes foram alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Vai lá e acesse e compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos o encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.